Se a gente quer trabalhar com terapia alimentar responsiva, você precisa ouvir a criança, as necessidades da criança, o que a criança quer lhe comunicar, porque a criança vai lhe comunicar de muitas formas, nem sempre é com palavras, né? A terapia alimentar precisa ser divertida. Se não tá divertido, tá errado. Tá errado. Entender que as pessoas, elas vivem a vida delas, é um caos muitas vezes, e a gente precisa ser um apoio. Sim. E não ser mais trabalho. A nutrição, ela é a base segura. Quando a gente tem aquela base, como a Ana trouxe, todo ao redor ali, ele acaba sendo potencializado. O autismo, ele não é uma doença, é uma condição, mas tem as comorbidades, São né, que associadas ao autismo. E isso a gente tem condição de tratar, isso a gente tem condição de cuidar. No tratamento da seletividade alimentar, por que algumas estratégias não funcionam? Hoje no Beabá Cast nós vamos receber 3 nutricionistas infantis especializadas no tratamento da seletividade alimentar, por que algumas estratégias não funcionam. Hoje no Beabá Cast nós vamos receber 3 nutricionistas infantis especializadas no tratamento da seletividade alimentar e do autismo. Nós vamos receber Fabiana Moura, Tata Werneck e Ana Garção. Fica ligadinha, porque vai valer muito a pena esse papo, viu? Meninas, muito bem-vindas ao Beabá Cast. Hoje eu quero muito desmistificar, sabe? Algumas estratégias que às vezes a gente acha que tá arrasando e, na verdade, não tá ajudando muito, né? A criança seletiva ali, alcançar o objetivo. Eu quero muito que vocês falem um pouquinho aí dessa vivência, dessa prática que vocês têm, né? No consultório e também na vida, tá? A Fabi aqui é mãe atípica, tenho certeza que ela vai contribuir muito, principalmente desse ponto de vista de mãe, né? Como mãe. Então, contem aí algumas das estratégias que vocês observam, né, que normalmente são ali, que acontecem tanto do ponto de vista, às vezes, de profissionais, quanto até mesmo das mães, né, que às vezes não sabem, né, e que acabam não ajudando na progressão ali do tratamento da seletividade. Eu vejo 2 coisas que parecem opostas, mas são muito comuns estarem juntas ali. Que tanto pode acontecer dos profissionais como as famílias acabarem cometendo esse equívoco. Não dar à criança, né, acreditar pouco na criança e ao mesmo tempo cobrar muito da criança. Então é uma coisa que parece oposta, mas muitas vezes a criança é tratada como um adulto nessa perspectiva e ao mesmo tempo não acredita na capacidade da criança. Então é difícil porque aquela criança é cobrada de algo que ela está no processo de aprendizado. Ela não é um mini adulto. Ela é uma criança aprendendo sobre muitas coisas, vivenciando muitas coisas pela primeira vez. E aí acontece isso e ao mesmo tempo é cobrado, né, que essa criança ela não consegue ainda, mas é que ela não gosta, ela não come. Então muitas vezes, ela pode se engasgar, eu não sei se ela vai gostar. Então, ao mesmo tempo que se cobra muito da criança, acredita pouco na criança. E aí, isso tanto acontece com as famílias como com o profissional. Porque, às vezes, será que eu consigo com essa criança fazer isso? Será que ela dá conta? Então, eu vejo muito isso, assim. Que resume um pouco, eu acredito. 2 desafios. Talvez não dar o protagonismo, né? Isso. E também, assim, por não acreditar na criança, né, no potencial que ela tem, deixa de lado e com isso vai só crescendo mais. A seletividade só vai aumentando mais e a criança vai se adaptando com aquele alimento. Vai ser o único alimento que ela vai conhecer aquilo ali, porque os pais não acreditam e a criança não vê o potencial que ela tem, não insiste naquilo ali e ela vai, assim, se adaptando com aquele tipo de alimento que ela consome, exatamente só aqueles ali. E isso acontece muito porque não se coloca no lugar da criança. Então, tanto isso de acontecer, de subestimar a criança, como de cobrar da criança uma demanda além do que ela tem ali naquele momento, como lidar, vem por não se colocar no lugar da criança. Não entender o que a criança pode estar sentindo, passando, né? O que a criança pode lidar naquele momento. Então, é muito importante isso, tanto o profissional como a família. Entender qual é a perspectiva da criança diante daquilo, né? Daquele desafio que pro adulto pode parecer muito pequeno, muito simples, mas que pra criança é algo muito significativo. Eu sempre brinco nas minhas terapias, porque eu atendo adultos também, né? Sim. Que geralmente a gente perde o nosso senso de fome e saciedade, porque na infância, geralmente no início da vida, a gente é acostumado a comer tudo que tem no prato. Então aquela fala que é muito comum, né, que só levanta quando terminar, quando raspar o prato, insistindo assim, além do que é possível para a criança, para a capacidade gástrica daquela criança, ela vai perdendo essa conexão com o corpo. E isso a gente leva para toda a vida. Eu sempre gosto de usar o exemplo do rodízio, né? Que a gente vai para um rodízio para aproveitar a oportunidade que tá ali e fazer valer tudo que você tá, né? O dia, o momento, a caloria, o dinheiro. E aí você
completamente ignora os sinais de saciedade. E assim acontece, a gente faz isso com a criança, perde isso, e quando a gente fica adulto, o que acontece? A gente chega num ponto que você não sabe mais deixar a comida quando você já está satisfeito. E aí são aqueles adultos que comem compulsivamente ou que comem além da sua saciedade e começam a engordar. Então, na parte de comportamento alimentar, né, da nutrição comportamental, a gente fala muito sobre isso, que se a gente começa a ouvir a nossa saciedade, a gente começa a ver que todo mundo é capaz de emagrecer só de estar nesse processo, de você não precisar raspar o prato. Uma vez eu fui orientar uma mãe que ela poderia fazer, jogar a comida fora se ela não quisesse, né, se ela já estivesse satisfeita, e foi tipo uma tarefinha de casa. Quando ela voltou, ela falou: eu não consigo, me dá assim uma tristeza, uma vontade de chorar, eu não consigo jogar fora a comida que está no meu prato. Então é uma coisa assim que realmente a gente desregula a criança completamente, a gente perde a oportunidade de manter essa criança conectada com o corpo dela, a gente desconecta a criança com esses sinais fisiológicos e a gente vai colher esse fruto quando é adulto. Por isso até que eu comecei a atender adulto, porque eu comecei a ver que o problema estava lá, mas eles estavam resolvido, né? Estavam passando essas questões para criança, e aí não adianta. Aí a gente está criando crianças que vão virar esses adultos. Né? Porque é um ciclo que permanece. Porque aí o adulto que não está sabendo lidar com aquilo, ele vai criar uma criança que provavelmente vai ter o mesmo perfil, né? Porque a gente precisa entender que, assim, as nossas crenças sobre nós mesmos começam na infância. E aí é lá na infância que a gente começa a construir o que a gente pensa do alimento, o que a gente pensa sobre nós mesmos, do que a gente é capaz, do que a gente consegue, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. E aí isso vai sendo perpetuado ao longo da vida, de muitas formas. Pode ser reforçado, pode ser continuado, ou a gente pode ir quebrando esse ciclo, né? Sim. Aquilo que você não aprendeu, como você vai ensinar? Pois é. Fica difícil. Por isso que a gente vê muitas famílias, durante os processos dos filhos, reaprenderem também, né? É um processo, na verdade, quando a gente fala sobre as crianças, a gente não cuida das crianças, né? A gente cuida das famílias. A família em si, né? A família em si. É um processo que envolve toda a família e que necessita da família uma mudança em conjunto, muito colaborativo, um processo muito unido entre o nutricionista e a família. Porque mesmo se a família não tiver um engajamento ali, né, junto com a gente não vai conseguir ir pra frente, né? Então, se a família entrega a criança pra você, toma que o filho é teu, a gente não vai ter o resultado que a gente gostaria que tivesse, né? Então, a família tem que estar engajada junto com a gente e, consequentemente, vai mudando aí os hábitos da família, eles vão percebendo também que a criança vai melhorando e vai, assim, ficando feliz com aquele resultado e vai contribuindo também. Acaba sendo parte do nosso trabalho entender como alcançar essa família. Sim. Porque essa família, muitas vezes, ela vai chegar muito magoada, ela vai chegar muito cansada, né? Ela vai chegar lidando com muitas questões, especialmente quando a gente fala sobre crianças atípicas, a Fabi vivencia isso, vai poder falar. A gente lida ali com muitos desafios somados. Então, aquele desafio, ele não é só mais único. um desafio dentro de desafio. todo um contexto, né? Então, aquela família, aquela mãe tá lidando com muita coisa. Às vezes, uma mãe que tá chegando ali, entendendo ainda o que é o autismo, entendendo como é que essa alimentação pode contribuir pro seu filho. É uma mãe que, de repente, pensa, nossa, eu tava todo esse tempo lutando com a alimentação do meu filho, mas eu não sabia que tinha muitas questões relacionadas a esse autismo, essas questões orgânicas, sensoriais, que estão ali atrapalhando a alimentação dele. Eu achava que era só uma frescura, né? Essa é até uma pergunta que eu queria muito fazer pra Fabi, sabe? Fabi, como que foi pra você ali, quando você recebeu o diagnóstico? E como foi que você começou a perceber que a alimentação, que a nutrição fazia toda a diferença? Então, quando eu recebi o diagnóstico, minha filha tinha uma alimentação eu falo com meus pacientes que eu agradeço por eu ser nutricionista, porque eu tenho essa base da alimentação saudável desde lá do materno ainda, desde a barriga, né? Sim. Então, aí quando eu recebi o diagnóstico dela, eu já não sabia de nada de autismo. Aí eu comecei a correr atrás e fui estudar e vi que a nutrição contribui muito para a questão do autismo, entendeu? Porque igual todo mundo já sabe que o autismo não tem tratamento, né? É uma condição. E a nutrição melhora muito o quadro da criança, tanto nas questões orgânicas, nas questões comportamentais, nas questões qualidade de sono, intestino e da seletividade alimentar, porque a maioria dos autistas tem essa seletividade alimentar devido à rigidez, devido às causas orgânicas, né? Então, assim, eu como mãe, como nutricionista e mãe atípica, eu pude ajudar muito a minha filha nessa questão,
entendeu? Então eu pude levar para ela alimentos de qualidade, nutrientes e contribuir para ela numa melhor qualidade de vida. Então hoje eu, com a minha filha, né, eu não tenho tanta assim preocupação, porque ela me responde bem no tratamento que eu faço com ela, certo? Mais pacientes que eu já atendi, que chegaram muitas mães, pais, né, com crianças autistas, sem saber mais o que fazer para melhorar a alimentação deles, para melhorar a seletividade deles, porque assim, além do pouco que eles sabem de informação, eles têm várias outras informações em volta deles que não contribuem para que eles acreditem que a nutrição melhora mesmo a qualidade de vida deles, entendeu? Então assim, quando a gente mostra para eles o que a nutrição pode fazer, o que os nutrientes podem contribuir na vida deles, e quando eles fazem, porque assim, querendo ou não, é um trabalho, né, a mais para uma mãe atípica, porque tem todas as questões em volta de trabalho, terapias, desgaste emocional, desgaste físico. Aí vem mais o trabalho, né, da nutrição, de preparar alimentos saudáveis, de preparar alimentos que não são alergênicos, da criança aceitar, de trabalhar essa aceitação na criança, né? Então tem todo esse trabalho em volta. Quando eles conseguem fazer e ver o resultado, eles ficam muito felizes e começam a acreditar e começam a querer mais e mais fazer para que eles tenham esse resultado de deixar a criança assim, mais, como se diz, a criança mais assim, a criança conseguir ter uma vida normal, uma entendeu? vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Porque a gente sim. precisa lembrar que a nutrição dentro do autismo, ela vai ter um impacto não só na alimentação em si, Sim. mas nas outras terapias também, na qualidade de vida no geral dessa criança. Muitas vezes o nosso trabalho, ele consegue fazer com que essa criança, ela tenha um resultado muito melhor em outras terapias. Ela começa a dormir faz o que os melhor. nutrientes Nada fazem. Já Nada. dizia Denise Carreiro, nada faz. Pois então uma criança que vai aprender melhor, que vai dormir melhor, uma criança que vai conseguir ir no banheiro, ela vai ter uma qualidade de vida melhor como um todo. E a gente vai ter um impacto muito grande, que é uma coisa que a gente precisa observar como nutricionista, do nosso papel, né? Como que nos nutre no dia a dia, né? Naquele dia que é mais desafiador, é o tipo de coisa que a gente pensa, nossa, que incrível que eu tenho essa profissão que tem esse impacto, né? Na vida dessas crianças, dessas famílias. Eu sinto isso muito também, todas as vezes que eu olho, sabe, pro que o nosso trabalho pode proporcionar, principalmente quando a gente vem ali falar do autismo, porque a nutrição, ela é a base segura. Quando a gente tem aquela base, como a Ana trouxe, todo ao redor ali, ele acaba sendo potencializado. Então é a criança que vai ter um subsídio orgânico muito maior para responder a terapias de fato. Então a gente vai ter uma físio que vai ter resultados maiores ali, até mesmo com relação a disfunções sensoriais, porque a gente vai baixar toda a citotoxicidade glutamatérgica, uma criança vai ficar menos agitada e vai conseguir concentrar melhor. Vai conseguir começar uma terapia e terminar uma terapia, entendeu? É porque o autismo, ele não é uma doença, é uma condição, mas tem as comorbidades, né, que associadas ao autismo. E isso a gente tem condição de tratar, isso a gente tem condição de cuidar. E quando a gente consegue cuidar disso aí, a criança desenvolve. Ela desenvolve nas terapias, ela desenvolve no comportamento, diminui irritabilidade, diminui rigidez. A gente consegue evoluir nas terapias alimentares, na questão da seletividade. Então, assim, o resultado é bem positivo. Vale a pena, consegue, né? Vale a pena. Sim. E quando a Fabi falou sobre como é custoso esse processo, que a gente precisa entender primeiro que é um processo gradual de aprendizado, assim como outros aprendizados, e que muitas vezes essas famílias já estão há muito tempo com hábitos estabelecidos, né, com barreiras. Eu falo assim para as famílias, olha, essa barreira está muito bem estruturada, é um muro muito alto que a gente precisa ir destruindo, e pulando, e escalando. Então, tem crianças que estão há anos com dificuldades alimentares. Não só as crianças, né, dentro do espectro, mas também as outras crianças também. Então, são muitas barreiras. Mas faz muita diferença a nossa experiência como profissional conduzindo essa família, que é uma batalha que ela não precisa lutar sozinha. E que muitas famílias sentem vergonha, ficam inseguras, né? Que é um processo muito doloroso da criança não comer, da criança ter dificuldade com a Eu acho que alimentação. o impacto social é muito forte para essas famílias. E eu acho assim que às vezes a gente fica tão preocupada com... A gente não, né? Mas assim, nós, como profissionais da saúde, a gente se preocupa muito com essa questão orgânica, porque deve ser um fator de preocupação. Mas às vezes a gente esquece que tem uma família ali estruturada, que tá inserida numa sociedade, que tem família
né? A família tem também seus parentes, e às vezes é uma família que já tá estafada, já tá super cansada, ela já chega como sendo assim, é meu último suspiro, Não sabe? sei mais o que fazer. Eu não Como sei esse mais a o que Fabi trouxe, fazer. né? Não é só a seletividade, tem um montão de coisas acontecendo. Envolvidas ali. Agora, Tatá, me fala assim, por que aquelas frases como se sentir fome vai comer, deixa que quando crescer passa, porque você não tá sabendo lidar, você não tá dando limites suficientes. Por que isso não funciona quando a gente tá falando de tratamento para seletividade alimentar? Porque a criança, ela precisa estar conectada com o corpo dela. É o que eu falei, assim, a gente não consegue desvincular a necessidade fisiológica do comportamento. São coisas que se unem em algum momento. Então, quanto mais a gente faz isso, primeiro, a gente não ajuda a criança em nada, a gente não dá ferramenta nenhuma para ela resolver aquilo, e a criança continua sem habilidades que seriam necessárias para ela. Então, a criança, ela come, é um processo aprendido, né? A gente tem muito aquela coisa do instinto, não é instinto, né? É uma série de habilidades, São né? habilidades que são aprendidas. A criança, ela nasce sabendo fazer a sucção, de um modo geral, né? Se a criança é uma criança típica, mas ela não sabe mamar ainda. Então, a gente precisa ensinar muitas vezes essa criança a mamar, mesmo sendo fome algo instintivo. Sim. E ela vai aprender que o leite materno enche a barriga. Sim. Eu sempre falo assim, você imagina que a gente está chegando num planeta, você aterriza lá, né, numa nave espacial, num planeta completamente diferente. Você sente fome, mas você não tem a menor ideia. Quando você olha em volta, você não tem a menor ideia do que vai saciar. Sabe nem o que Sabe nem o pode que é comer, comida, isso. o que não é o comida. que pode comer. Exatamente. Então eu sempre falo, você imagina que você está num mundo estranho, na Lua. O que você vai comer? Você não sabe. Então, se chega um ser de luz, vamos dizer assim, um ser, né, que vai ali trazer carinho e de alguma forma te faz mais confortável e você para de sentir a fome, você gruda nesse ser e fala, daqui eu não saio. Eu gostei muito dessa analogia, sabe? Eu acho que é uma forma muito lúdica de trazer o que a gente vivencia na prática, talvez o que a criança vivencia ali na prática mesmo, porque sem dúvida nenhuma é um novo planeta pra criança, né? E assim, não é simples. Nunca Não é fácil, né? Porque nós como adultos, eu falo nós adultos no geral, porque essa é uma questão que eu vejo muitas minhas famílias enxergarem dessa forma, né? Comer parece algo simples, porque nós adultos já estamos no já mundo sabe, da vida, né? e nós já vivenciamos muito. A gente já teve várias experiências, né? A gente sabe como lidar com aquilo, a gente tem um cérebro amadurecido, formado. Então, uma questão pra gente parece muito simples, pra criança não é. Ela tá desenvolvendo, aprendendo, conhecendo. Assim, o que é que eu gosto de usar como exemplo? Eu digo, olha só, tem uma coisa que tu não come, que tu não gosta, e tal coisa, e alguma coisa que você nunca come, que você não gostava e gosta, tal coisa. Eu não gostava, mas aí eu fui na casa de um amigo, ele preparou assim, eu gostei, eu comecei a comer de outra forma, e eu vi não sei aonde, eu disse, então, o seu filho não é diferente, sabe qual a diferença? É que você já teve várias oportunidades com esse alimento. Você já pode ver ele, você já pode comer de uma forma, de outra, você sabe que ninguém vai te obrigar a comer o restante, que você pode dizer, não, obrigada, eu não quero mais. E ainda assim, como adultos, muitas vezes, nós não sabemos lidar com algumas situações. Às vezes a gente vai na casa de um amigo, o amigo oferece algo que a gente não gosta de comer, né? Tem um ingrediente que a gente não gosta, e a gente mesmo assim, às vezes vai lá, come um pouquinho e fica com vergonha de dizer que não quer. Então, por que a gente quer cobrar da nossa criança? Não sei que precisa ainda de muito auxílio, né? De proteção, de guia, que ela saiba lidar com essas situações, né? Cobrar como se ela devesse já estar pronta para aquilo, assim que ela nasce, nos primeiros contatos. Sim. E por que forçar não funciona? Nunca vai funcionar forçar, porque tudo que gera violência, porque não deixa de ser um ato. Não deixa de ser. Violento. 100%. Você vai criar uma barreira. A criança, ela pode passar a comer por medo. Inclusive, Ou naquele dia. E naquele dia, por exemplo. Mas, por exemplo, quando eu atendo adulto, né? Às vezes, uma mulher, ela chega... Quando a gente vai aprofundando nessas questões da história dela, né? Da autobiografia dela, quase sempre, se a mãe tem uma dificuldade alimentar ali estabelecida, foi porque ela vivenciou alguma violência desse tipo, de forçar. Então, como que isso vai
vai ajudar? Não ajuda, isso cria um muro, igual a Ana falou. Fragiliza o muro ainda fica mais. ainda maior. Então, você continua sem dar habilidade para essa criança resolver aquilo que ela precisa. E se a gente dá espaço para ela sentir os sentidos e ter uma boa relação com a comida, ela pode não comer ali, naquele momento. Mas um dia ela pode resolver comer. Eu sempre conto um exemplo que eu adoro, que é o do quiabo. Conta pra gente. Vou Eu contar. quero saber esse exemplo. O quiabo é assim, a minha mãe lá em Brasília, né, a gente come muita comida goiana, né, e o quiabo é uma comida bem comum lá, não sei como é por aqui. E aí a minha mãe, ela sempre fazia um quiabo e ela comia com gosto, e eu olhava aquilo, achava horrível, né? E aí ela comia com gosto, e um dia, eu me lembro direitinho, eu devia ter o quê? Uns 10 anos, talvez. Ela comeu e falou assim, nossa, esse quiabo hoje tá demais, tá muito bom. E ela não falou pra mim, tipo assim, ela nem tinha percebido que eu tava ali, né? Esse quiabo é muito gostoso. E eu sempre, eca. Aí um dia, teve quiabo de novo, e eu falei, bom, ninguém tá vendo, né? Porque a criança tem isso também, ela não quer frustrar, né? Ninguém. Então, ninguém tá vendo, eu vou aqui provar. E hoje em dia, se me der um prato só de quiabo, eu como. Então eu falo, se eu fui capaz de comer quiabo, todo mundo é capaz. Eu não acredito. Se aconteceu comigo, então eu acredito. Mas porque eu sempre tive quiabo na minha casa. Minha mãe sempre fez quiabo e sempre elogiou o próprio quiabo que ela fazia, assim, com gosto, sabe? Sim. Então eu achei, assim, aquilo tão maravilhoso. Eu falei, meu Deus, por que eu passei esse tempo todo sem descobrir que isso aqui era gostoso? Sim. Mas eu precisei de todo esse processo pra ter coragem de provar. Em contrapartida... Termina. Em contrapartida, quando a minha mãe me forçou a comer, porque eu tava com anemia, quando chega, né? Ai, tá. Sempre vai, né? Algum profissional vai, princípio de anemia, né? A famosa hemoglobina, ferritina baixa. Aí o médico, o profissional que tá ali acompanhando, logicamente vai alertar, né? Ó, precisa melhorar a alimentação, é o papel, né, do profissional. E aí, geralmente, o que as mães fazem? Não tem a menor ideia do que fazer, começa a ficar desesperada. Naquela época, eu não lembro se eu tomei remédio, se eu não tomei, né, tem um tempo. E aí, a minha mãe me forçou a comer couve e fígado, que eram, né, os ricos em ferro. Gerou trauma. Hoje em dia, eu como couve, como porque eu aprendi. Mas fígado eu não como de jeito nenhum, não tem quem faça. A maneira mais eficaz de afastar uma criança do alimento é forçar ela a comer. E assim, a gente precisa lembrar, botar uma perspectiva de que forçar a comer, não necessariamente, por mais que seja violento em todos os sentidos, não necessariamente pode parecer violento. Isso, né? Esse é um ponto muito importante. Porque muitas vezes o que acontece? Olha só, você vai ganhar aquilo ali, mas só se você comer. Tá, então, só não termina isso aí, pelo menos, né? A gente vai insistindo para além do que a criança tem Olha, a habilidade. Fabi come, por que você não come? Por que você não come, né? Ai, a mamãe vai ficar tão triste porque eu fiz com todo carinho pra você e você não quis nem experimentar. Aquela criança É uma se pressão. sente fracassada, né? Nossa, eu tô decepcionando a minha mãe. Ela fez com muito carinho e eu Sim. não tô conseguindo comer isso. Então isso também é muito violento. A gente tem que ficar até atenta até o jeito que a gente fala com a criança seletiva, né? Do jeito que você fala com ela, pra ela conhecer, se aproximar daquele alimento ali, até o modo que você fala com ela, a gente tem que ficar atento para que não gere aí esses futuros traumas, essas rejeições, né? E eu gosto sempre de lembrar para as mães que elas chegam já muito julgadas, né? A mãe mãe de seletivos, ela já tá assim tão cansada, né? Então eu falo para elas assim, eu sei que não é por mal, porque às vezes a gente dá até uma orientação assim e ela acha que tá fazendo o melhor que ela pode para alimentar. Não tem nada que dói mais. Assim, eu como mãe digo e vejo isso na minha prática, que você vê o seu filho sem comer, porque dá a impressão que você é incapaz, você não é capaz de alimentar a sua criança, você não tem mais, você não tá dando mamar, né, você não tá dando mamadeira, e muitos ainda permanecem na mamadeira justamente por causa disso, porque é a forma que a É mãe uma bengala, encontrou pra... Então, assim, quando a mãe chega, eu sempre falo assim, eu sei que você passou por muitas coisas até chegar aqui, eu sei que o Danoninho não veio à toa, que a mamadeira até hoje não é à toa, o
o achocolatado, não é à toa, foi o que você conseguiu. Você conseguiu até aqui e o seu filho tá vivo até hoje, tá bem, porque você conseguiu. Mas a partir de agora eu vou te ajudar a melhorar a qualidade de vida do seu filho. Então eu sempre tento trazer um pouco de leveza, porque o que eu vejo às vezes é a mãe que já tá assim, poxa, aí falou que eu não posso dar, mas é a única coisa que ele come. Como é que eu vou tirar se é a única coisa que ele come? Sim. Eu já deixei meu filho, várias vezes eu já ouvi isso, várias. Eu já deixei meu filho o dia inteiro sem comer porque me orientaram. E ele meu não filho, comeu. Eu vi uma vez que a criança foi parar no hospital com hipoglicemia. Eu já vi também. Gente, eu falo, isso tem que parar, a gente precisa parar de dar esse tipo de orientação. O que é que diferencia na prática uma abordagem que vai trazer mais frustração de uma abordagem que vai trazer um resultado? Eu acho que a abordagem que traz resultado é a abordagem que você ouve a criança. É fundamental, se a gente quer trabalhar com terapia alimentar responsiva, você precisa ouvir a criança, as necessidades da criança, o que a criança quer lhe comunicar, porque a criança vai lhe comunicar de muitas formas, nem sempre é com palavras, né? Ela tem muitas maneiras de expressar aquilo que ela tá sentindo. Muitos, inclusive, são não verbais. Exatamente, o desconforto, o conforto, a segurança. Então, acho que se colocar no lugar da criança, entender o que a criança ali precisa, mas também o que a criança ali está sentindo, o que está passando, é muito importante, porque a gente vai dando as demandas conforme aquela criança consegue dar conta. E aí o processo ele fica muito mais interessante, mais engajado, muito mais divertido. Terapia alimentar precisa ser divertido. Se não tá divertido, tá errado. Precisa ser divertido. Essa criança precisa estar feliz de estar indo para aquele processo, né? E saber, assim, respeitar os limites Sim. daquela criança, né? Sim. Porque, assim, forçar, saber... Não adianta. Aí a gente ouvir, compreender, ver o que ela tá sentindo ali naquele momento, respeitar os limites dela. Então, assim, vai fluir, né? Tanto as famílias como os profissionais, né? Sim. E isso que eu ia acrescentar, porque assim, só a gente falar o que precisa fazer nunca é o suficiente. Então a gente precisa saber o que aquela família é capaz de executar. Então a gente sempre assim, ó, eu sempre falo no final, eu falo assim, de 0 a 10. O quanto é difícil essa meta pra você de colocar 2 ml de água a mais no leite que já, né, que a gente quer tirar. Essa é 3, beleza, essa passa. Se eu falo uma coisa, de 0 a 10, quanto é difícil você tirar essa mamadeira do dia da criança? É 10. Eu vou deixar a família sair com essa meta? Nunca. Então a gente precisa entender que as pessoas, elas vivem a vida delas, é um caos muitas vezes, e a gente precisa ser um apoio. Sim, e não ser mais trabalho. A gente sabe que a terapia ela passa por um lugar de desconforto. Porque se não fosse pra gente executar mudanças, a família não estaria ali, o processo não andaria. Mas é interessante a gente pensar, é muito fundamental que a gente entenda o que aquela família precisa, né? Quando você fala que aquela meta pra família é difícil, pra outra pode não ser, é interessante a gente pensar, o que aquela família precisa? Que tipo de suporte essa família precisa? Como profissional, o que é que eu preciso agregar pra essa família conseguir engajar? Quais prioridades? Até porque o processo ele caminha, né? Sim. Então ele vai começar normalmente com metas bem pequenas. Algumas pequenas mudanças. E que essas pequenas mudanças, trazendo resultados positivos, elas vão proporcionar ali a base para que outras possam vir a acontecer. E realmente, quando a gente deixa uma família com uma meta já muito grande no início, que ela não vai conseguir executar, ela vai frustrar e normalmente vai desistir. Não vai nem continuar, né, no processo. Eu falo também isso, assim, que a gente tem que valorizar as vitórias. Com certeza. Sabe? Então, até pra gente orientar a família, a gente precisa executar também. Então, se a família, se a gente deu uma meta e a família cumpriu, por menor que seja aquela meta, a gente precisa valorizar essa família, porque a gente não faz ideia do trabalho que foi, às vezes, a família executar isso. Sim. Então, assim, até pra família poder ver na criança qualquer evolução e valorizar, porque às vezes a criança morde um alimento, cospe e a família, mas só foi uma mordidinha. Só mordeu, não comeu. Só mordeu, não comeu. E aí eu falo, não, mas tá ótimo, maravilha, você comeu. Ajudar a família a enxergar essa evolução, isso, né? Orientar a família. Eu acredito que quanto mais informação a família tem, quanto mais ela entende do processo, menos frustrada ela vai ficar nesses momentos, porque ela vai conseguir visualizar aquilo de, nossa, mas ele
até um tempo atrás, se eu botasse na mesa, ele corria. Agora ele tá cortando e de vez em quando ele dá umas lambidinhas. Ela vai se apropriando do processo. Exatamente. É tanto que famílias que estão conosco há mais tempo, que já estão há mais tempo no processo, elas conseguem entender muito melhor o processo acontecendo e contribuir, né? Trabalhar em casa de uma maneira muito mais leve, muito mais construtiva. Porque ela já vai entendendo, não, isso aqui acontece, eu conduzo assim. Isso aqui acontece, então é porque tá acontecendo tanta outra coisa que a Nutri já me explicou, né? Que a Nutri já me explicou que isso poderia acontecer, que isso acontece dessa forma. Então ela vai conduzindo melhor, entendendo, né? Eu falo sempre para os meus pacientes, todo avanço deve ser comemorado, por menor que seja. Até mesmo comemorado ali com a criança. Porque ela vai entender que ela tá conseguindo, olha, eles estão felizes que eu tô conseguindo, que eu tô, sei lá, chegando perto, tô aproximando, tô cheirando, no tocar, no comer. Então, assim, qualquer avanço, eu falo sempre pros pais, qualquer avanço deve ser comemorado. Porque isso vai dar um engajamento até mesmo empoderar, da criança. Né, a criança. Uma dúvida que eu vejo que é bem comum, que existe uma orientação na introdução alimentar, que é para não parabenizar a criança quando ela come tudo e tudo mais. Isso gera muita dúvida e eu acho legal isso, porque assim, na terapia alimentar o processo é diferente. É porque assim, aquela criança, ela já passou às vezes por anos da vida dela ouvindo que ela não come, e que ela não que consegue, ela não sabe, que ela não consegue, que ela não gosta, que ela é fresca, que ela é chata. Então, assim, quando ela vê alguém que vai comemorar um pequeno avanço que ela teve de pegar um alimento, ela fala, nossa, eu sou importante, nossa, alguém eu gosta de mim, eu consigo. consigo. Então a gente fortalece a autoestima dessa criança, fortalece a autonomia dessa criança. Isso a gente precisa orientar muito bem os pais. E assim, a gente fala muito da família, mas sempre a carga fica muito pra mãe. Isso é verdade. Muito, muito pra mãe. E isso é uma coisa que eu tenho visto muito no consultório e tento acolher muito essas mães, porque muitas, só de sentar lá comigo, chora, né? E fica muito sentida, porque já tá assim naquele nível que uma pessoa que pega a mão assim, fala, eu te entendo, ela desaba, assim. Então, a gente também precisa realizar isso, que a gente precisa olhar para essas mães também e dar esse apoio para que ela veja esse progresso na criança e veja o progresso que ela também tá tendo como mãe. Que ela também tá conseguindo. E que às vezes a gente vai assim, nossa, seu filho come bem, nossa, você tem sorte, né? Ou então, seu filho come mal. É culpa da mãe. Então, ou é culpa da mãe, ou a mãe teve sorte. Então a gente sempre vê a muito mãe. isso, sempre é. Isso é verdade. Agora sim, vamos falar de uma dica prática pra gente deixar aqui pra mães, né, que possam estar aí vivenciando uma fase de seletividade alimentar, uma situação em que elas já estão perdidas. É claro que a gente sabe que nenhuma dica vai poder substituir, né, o acompanhamento profissional. A gente sabe que nenhuma dica vai conseguir resolver, né, a fundo. Mas algumas pequenas ações conseguem ajudar, né, a melhorar ali, às vezes, um ambiente familiar, uma criança se arriscar um pouquinho mais, até mesmo para ver, nossa, isso aqui tem potencial mesmo de trazer o resultado. Talvez eu possa realmente ir procurar um profissional capacitado que vai me ajudar a chegar lá. Uma primeira coisa que eu costumo conversar com as minhas famílias e que não se trata sobre negligenciar aquela refeição, mas entender que a refeição, para ela ser construtiva, funcional, ela precisa ser pacífica. Então, uma das primeiras coisas que eu acho fundamental, então, eu tô aqui buscando melhorar a alimentação do meu filho. Geralmente essa família tá passando por muito estresse, muita pressão, como a Tata trouxe. E aí já foi tentado muita coisa, houve muita pressão. E aquela família fica presa num ciclo, né? Todas as refeições, elas são estressantes, desgastantes. E as famílias muitas vezes pensam que isso acontece só pros adultos. Que os pais estão lá, puxa vida, tá chegando a hora da refeição, o que é que eu vou dar pra aquele menino? Mais uma vez eu vou lá, eu não sei o que eu vou dar. Esse final de semana eu vou pra casa da minha mãe, eu vou ter que levar uma marmitinha, puxa vida. E aí, a criança, ela também vai estressada pra essa refeição. Ai, meu Deus, lá vai minha mãe pedir pra eu comer, e aí vai ser muito chato, vão insistir, é desconfortável. Ou mesmo uma criança que tem algum trauma ali por uma questão orgânica. Aí toda vida que eu como, dói minha barriguinha, eu me sinto assim. Então essa criança vai pra essa refeição, como ela vai pra um campo de guerra, ela vai muito cansada, ela vai muito estressada. E aí o primeiro passo é diluir essa preocupação. É tornar esse momento da refeição mais tranquilo, mais calmo, para que exista espaço para construir essa relação com o alimento. Sim, tirar a pressão. E acho que assim, a gente nunca pode esquecer que o fato de forçar, de ser um estresse, a gente libera hormônios que vão bloquear a fome. Sim. Então, assim, um momento estressante
na refeição, né, no momento que a família vai comer, gera um super estresse na criança. A gente muitas vezes esquece que criança tem sentimento, que criança sente de verdade, que não é, choro à toa. A criança também sente ansiedade, também chora, também fica triste, de verdade. Então, a gente tem que olhar para essa criança e lembrar, eu quero que ela tenha um prazer aqui de estar aqui com a gente, com a família na mesa, mesmo que ela não coma, ou que ela fique chorando, estressada e acabe desenvolvendo outros gatilhos para ter outros transtornos alimentares. Quando a família traz isso, eu digo assim, o que é que você acha que a gente vai ganhar mais? Se ele não comer tão bem naquela refeição, ou se a gente abrir uma oportunidade para que ele interaja com aqueles alimentos, para que ele comece a ver aqueles alimentos. Numa próxima refeição. Né? Então isso é fundamental também. Que outra dica a gente pode dar? Primeira dica, a gente tira essa pressão. A gente tenta deixar uma oportunidade para que a criança venha talvez seja muito tranquilo isso aqui. Talvez eu possa tentar. Outra dica é chamar a criança, né, ali pra montar seu prato, conhecer os alimentos, te ajudar no preparo, até mesmo arrumar uma mesa, né, que você já vai tirando a preocupação dela, né, um momento mais divertido, de diversão. Sem intenção de comer. Sim, só dela assim, se aproximar ali daquele alimento, porque ela vai sentindo textura, vai sentindo cheiro, Sim. vai gerando aquela curiosidade de saber, acho que esse alimento aqui tá legal. Tirar da né? refeição, né? Tirar da refeição. Porque acontece muito da criança só ter contato com o alimento Na hora de na hora comer. de comer. Né? Ela não Já vai entrega pra ele assim, pronto, o prato dele E cortado. pronto, Às vezes ele pronto. nem sabe Cortado. que... Às vezes nem sabe que isso já aconteceu comigo no consultório. Sim. Mostrar uma beterraba. Que é isso aqui? Você sabe? Aí a criança, não. Não! Vamos ver como é dentro. Claro que traz até um mistério maior na hora da terapia, isso é legal. Mas às vezes as crianças de fato não conhecem os alimentos. Muito. Porque já recebe tudo, já só viu ralado lá na salada, não sabe. Com o que muita é. frequência. Trabalho só colocar na boca e mastigar, quando Sim. consegue, né? Sim. Eu falo assim, quando a família tá com certa dificuldade, eu falo, esquece que é pra comer. Esquece. E outra coisa, se a criança comer, finge naturalidade. É egípcia. A criança vai comer lá e você tá aqui. Por dentro você tá, mas isso não deu certo e tal. Mas você tá assim, tá comendo. E o mesmo se ela não comer, né? Sim. Porque eu entendo que existe uma expectativa. Então, muitas vezes a família vai lá, vai fazer uma atividade que a gente propôs, uma atividade divertida com aquela criança. E aí a criança vai até interage, mas não comeu. E aí a família chega, ai, Nutri, eu fiz tudo, ele brincou, ele interagiu, ele cheirou, mas ele não comeu. Eu digo, cara, ele fez tudo isso, preste atenção, ele só não comeu. Sim. Mas vai chegar um momento. Mas ele tá ali, ele tá caminhando. Se você pra isso. continuar, Exatamente. então vai chegar um momento que sim, né? É importante sempre, acho que deixar muito claro que é um processo, como tudo. Né? Começa por conhecer. É uma construção. E comer também a família. Porque isso isso é uma é um coisa que eu quero que meu filho coma: arroz, feijão, batata, cenoura, beterraba, chuchu. Você come? Ai, não. Eu sou seletiva. Eu não gosto, Não de, gosto. de beterraba. Então, assim, às vezes eu até falo para os pais, se mostre vulnerável também. Sim. Diga que você também não gosta, que você também, Que vai, você aprender. também vai aprender. Isso. Vai Isso junto. funciona Demais. muito bem. E isso muito ajuda bem. a criança a entender isso, que ela tá aprendendo. Sim. Porque a criança geralmente que não come, como é que ela responde? Não gosto. Eca, ai que nojo. Então isso fecha uma portinha assim, né? Eu não gosto. Mas quando a gente explica pra ela, olha, tu tá aprendendo. É porque você não conhece ainda. Você vai conhecer. Então ela diz, tá, é porque eu tô aprendendo. Abre uma portinha mesmo. Não é mais porque eu não gosto. Ou quando alguém fala assim, ai, seu filho come alface? Come nada. Alface até parece. Aí a criança tá aqui olhando, você tá reforçando aquilo, né? Quando perguntam pra mim, né, se a Alice... Ai, a Alice come de tudo? Eu falo, ela ainda tá em processo. Tá aprendendo. Tá aprendendo. Ela tá aprendendo. Dizer que ela... Ai, mas filha da Nutri? O filho da Nutri não come feijão. Mas O pior Eu é conto isso pra quase todos os meus pacientes. Eu digo, vocês sabiam que o Kalel, meu filho de 6 anos, ele come feijão? Tem feijão na minha casa todo dia. Eu amo feijão com arroz.
Kalel não é uma criança seletiva, ele come muito bem todos os grupos alimentares e super bem, assim, sabe? É pepino, alface, ele come bem, mas ele não gosta de feijão e eu respeito isso. Então lá em casa todo mundo ama. Eu amo muito a Isabela, o Gabriel, assim, pra mim a comida favorita no mundo é um arroz, feijãozinho com ovinho com uma saladinha, entendeu? Eu amo demais, então sempre tem. Mas eu busco não fechar as portas. Não decretar. Pode ser que um dia ele queira. Então lá em casa ninguém diz o Kalel não gosta de feijão. Não, o feijão sempre tá lá. Tô falando aqui agora, né? Pra que vocês entendam, né? Pra que quem tá lá entenda que nem sempre a criança vai comer todos os alimentos. Ou porque a criança não come o feijão, ela não come bem. Ou que ela nunca mais vai comer. Ou que ela nunca mais vai comer. Exato. Ah, não, mas eu já apresentei de todas as formas, 10 vezes e tal, e não come. É um cérebro que tá amadurecendo. Eu fui comer quiabo depois de velho. Não, e outra coisa, um dia desse aconteceu lá em casa. A Isabela, o Gabriel e o Kalel, eles são muito próximos, assim, né? Tem uma grande diferença de idade, né? 6 anos, 12 anos. Mas eles são muito parceiros. E eles dois fazem futebol, né? Então estavam os dois em campeonato, cada um lá na sua faixa etária e tudo. E aí, eu não sou boba nem nada, né? Tô sempre ali, né? E filho, olha, essa semana a gente tem que focar, né? Eu com o Gabriel. E eles sacam, porque eles não são bobas. Então, filho, ó, atenção. Essa semana a gente tem que focar muito nessas pernas, força nas pernas. Mamãe vai colocar a semana toda pra você arrozinho, feijãozinho vai ter, tá? Força nas pernas, vamos focar. Ele, tá bom, mãe, pode deixar. E o Kalel ali, e eu quero força nas pernas também. Não, filho, beleza, mas aí o feijão, né? Não, eu quero feijão, eu quero força nas pernas. Tá bom então, né? Botei lá. Pegou dois grãozinhos de feijão. Agora eu tô forte nas pernas. E seguiu e continuei. Tudo bem. Sim. Fingir demência. Não falei, mas tu não gosta de feijão. Porque às vezes acontece isso. Feijão, mas tu não gosta de feijão. Eu não. Ele falou, opa, toma aqui, vai lá. E continuou assim. Ele não começou a comer feijão amanhã. Mas o que eu consigo ver? Tem uma portinha aberta ali. Sim. Por quê? Uma evolução acontecendo. Que evolução! Então eu consigo validar meu filho. Mas agora não sejamos aqui hipócritas. Sim. Eu sou uma profissional. Se eu não soubesse o que eu sei, com certeza absoluta eu teria dito pra ele, mas tu não come feijão. Eu tenho certeza. Sim. É o que a Fabi trouxe da comunicação, né? Como é importante essa comunicação. Que a gente fala para as nossas crianças. Tem uma história que eu compartilho com todas as minhas famílias, que é o seguinte. Quando eu era criança, minha mãe me falava que eu não dava nenhum trabalho para tomar medicação, para tomar remédio. E ela falava isso na frente de todo mundo. Não, quando alguém perguntava, ela não dá trabalho nenhum para tomar remédio. Acreditando nisso. Eu já adulta, conversando com a minha mãe, eu disse, ai, nossa, mãe, quando eu era criança não dava nenhum trabalho, né, para tomar remédio. Ela fez, o quê? Eu comprava 2 vidros de remédio para você tomar um, minha filha. Eu dizia, era? Ela disse, era. Eu disse, porque você sempre me disse que eu não dava trabalho pra tomar remédio. Todo mundo perguntava, você dizia que eu não dava trabalho. Eu disse, até você acreditar. É a comunicação positiva. Pedagoga. Muito bom, muito bom. Olha, gente, eu acredito que muito do que a gente trouxe aqui, sem dúvida nenhuma, às vezes pode ser o ponto de segurança ou de clareza, né, que muitas mães que podem estar assistindo a gente aqui, até mesmo profissionais, né, possam estar ali entendendo que realmente comer não é tão simples assim e que de fato existem abordagens que vão sim dificultar o processo da criança. É por isso que quando a gente pensa assim, quem é o profissional adequado para estar trabalhando com dificuldade alimentar, com seletividade alimentar, eu sempre gosto de responder que é realmente o que eu acredito. O profissional que é o ideal é aquele que é capacitado. É aquele que estuda seletividade alimentar de fato, né? Que entende todos esses processos que envolvem a dificuldade alimentar, seja ele qual for, né? Seja nutricionista, seja fonoaudiólogo, seja terapeuta ocupacional, mas ele precisa de fato estar focado no tratamento da dificuldade alimentar, entendendo como que é a particularidade da criança e da família que enfrenta esse desafio. Eu acredito que esse é o ponto principal. A gente não vai ter nunca uma criança isolada da família, da mesma forma que a gente sempre vai precisar orientar a mãe como lidar com a dificuldade quando ela estiver lá. Porque
Porque é muito simples a gente, às vezes, colocar a criança dentro da sessão de terapia, se divertir com a criança. Nossa, evoluiu muito, foi muito legal. E devolve a criança pra mãe, mas não explicou pra mãe nada de como que ela vai lidar lá na casa, né? Não falando que a gente vai fazer isso ali no corredor naquela hora, tá? Mas... Em algum momento isso precisa acontecer e que de preferência também não seja na frente da criança. Sim. Porque a gente não pode esquecer que a criança ela vai aprender de acordo com aquilo que ela escuta. E isso vai estar acontecendo no momento que a gente acha que ela não está escutando nada. Elas ouvem tudo. Elas estão prestando atenção em tudo, né? Então, eu queria que vocês agora dissessem, assim, uma dica para uma profissional, para uma nutricionista que quer trabalhar com seletividade alimentar, né? De que forma ela pode estar fazendo com que esse trabalho seja eficaz dentro do consultório, ou com a família, ou na abordagem com a criança? O que vocês acreditam que é essencial para uma profissional nesse trabalho? Eu acho que a primeira coisa é amor. Não vou dizer que é fácil. Não é. A gente não vai aqui enganar. Tanto é que nem todo mundo quer Nem todo mundo quer trabalhar com isso. Quer. Mas assim, se a pessoa ama, às vezes falta só coragem. E aí, coragem, minha irmã, a gente segura uma na mão da outra, E vai. troca experiência e vai. É isso. Só precisa gostar. É o que eu falo até quando eu vou receber minhas estagiárias lá. Eu falo, olha, você quer aprender e tal. Você precisa gostar muito de criança, gostar muito de gente. Entender que aqui a gente abraça, a gente deita no chão, tem dia que eu faço flexão lá com os meninos. Sim. Assim, é isso. Você tá disposta? Se você tiver o resto, né? Não que seja menos importante, mas o resto a gente aprende. É porque se você gosta, se você ama, você busca. Você Isso. busca, E aí, às vezes, falta um pouquinho de coragem. A gente segura uma mão na vai mão se da outra, fortalecendo, se né? fortalece e vai. E aí, eu não sou a mesma profissional hoje que eu fui quando eu comecei. Com certeza. Quando eu comecei a seguir a Bárbara, que eu tava entrando nesse mundo. Há Que anos. bom, e graças a E Deus. que bom mesmo. É que a gente evolui, né? A Porque ideia é essa. Isso mesmo. Acho que buscar, assim, conhecimento, né? Acima de tudo, gostar, claro, mas buscar conhecimento. Quando eu também comecei a trabalhar com terapia alimentar, eu tinha feito uns cursos básicos, né? Mas depois que eu fiz a mentoria, me abriu, assim, um leque de conhecimentos. Que lá na mentoria, você mostra pra gente como que você faz a sua prática, entendeu? Então, assim, eu pude escolher, porque eu já tinha feito outro curso de seletividade alimentar, de terapia alimentar, com outra profissional, e eu tive essa oportunidade de escolher, assim, qual que eu... Se identifica. me identificasse mais, que eu achasse que ia ter mais resultado com aquela criança, entendeu? Sim. E eu gostei da mentoria, do que você passou pra gente, da sua entrega, entendeu? Então, Sim. assim, não é puxando a sardinha pro seu lado, não. Mas, assim, eu acho que a gente tem que buscar conhecimento, porque, assim, trabalhar com criança, né, é uma responsabilidade muito grande. Se você não souber trabalhar, não souber entender aquela criança, não souber passar para aquela família, você vai estar ali, tipo, brincando de comidinha com aquela criança e não vai levar resultado para ela. Então, você tem, assim, que se capacitar, buscar conhecimento para poder entregar o melhor e dar resultado para essa família. Porque não adianta nada. Você ter o conhecimento também, né, a teoria, colocar em prática para você levar o melhor para as famílias. Então, assim, estudar bastante, fazer cursos, né, que te capacita e cursos que te ajudam. Então, assim, no seu caso, você me ajudou muito, não? Você me ajudou na minha prática, me ajudou, assim, na minha carreira, tanto na terapia alimentar, quanto até mesmo nas consultas. Aí vem a parte da gestão. Então, assim, foi maravilhoso. Tô metida em tudo, né? E diferenciar, né, Fabi? Que o pessoal acha que a gente tá lá se divertindo, né, Aninha? E acha que a gente só tá brigando. brigando. Era o Tem que eu ia- tudo Olha a isso. sintonia aqui, porque vocês trouxeram que eu tava pensando aqui, vocês falando, e eu pensando assim, não se engane, família, pai, quem você que tá do outro lado escutando a gente não brinca com a comidinha, a gente brinca também com a comidinha. Então, a Sim. terapia alimentar não é brincar com comidinha, exige muito raciocínio clínico, muito estudo, muito investimento. Para cada família, a gente vai abordar de maneiras diferentes, criando estratégias diferentes, para que a gente possa alcançar o objetivo da terapia alimentar, que é melhorar a relação dessa criança com o alimento, que é trazer mais funcionalidade para essa alimentação, que é trazer um corpo mais nutrido. Então, para isso, a gente precisa realmente entender muito. E eu acho assim, para você que está começando com isso, entenda também que nós somos nutricionistas, mas nós também somos gestoras, também somos empresárias. Então, aprender a buscar para além da nutrição também é importante. Porque Com isso faz certeza. com que a gente possa executar a parte que a gente tanto ama da nutrição com muito mais leveza, com muito mais Com conforto,
quando o entorno disso tá funcionando bem. Porque desde o momento que a gente conversa com aquela família e que o nosso objetivo é captar aquela família, porque a gente quer fazer uma diferença na vida daquela família e também quer que essa família faça uma diferença na nossa. Então, quando a gente vai aprendendo desde o momento que a gente vai conversar com essa família, até como gerir o nosso negócio depois, isso vai ter um impacto para que toda a experiência seja mais positiva e para que todo mundo possa realmente evoluir no seu propósito, né? Tanto a família como a gente. Eu acho assim que a gente às vezes tem medo, até porque a gente ouve muito de muitas pessoas isso. Criança, né? Meu Deus, né? Aquela coisa, como se fosse uma coisa. Eu acho assim que a gente tem muita responsabilidade. Isso aí é uma coisa que não dá pra dizer que não é. A gente precisa, assim, de muito estudo, de muita base. Mas a gente precisa ter coragem. Como eu falei. Mas você tem razão. Coragem é uma coisa que... Coragem de encarar, porque a gente também fica angustiada, a gente também acha que não vai conseguir, a gente também chora de vez em quando. E o medo, ele é normal, ele vai fazer parte do contexto do ser humano. Sim. Vamos lá, vamos esquecer um pouco aqui nosso lado nutricionista, vamos pensar em outro aspecto da nossa vida. Qualquer coisa nova que você vai fazer gera medo. Tudo que é desafiador te traz medo, até porque eu acredito que quando você quer muito que dê certo, você vai ter medo de errar. E o que vai diferenciar se você vai alcançar ou não é você sair do lugar. É você ir com medo mesmo, né? Isso mesmo. Pegar o medo, olha, tu tá aqui, medo, eu sei. Eu vou te guardar aqui no bolso bem rapidinho, vou bem ali e vamos ver se tu vai comigo ou se depois tu sai. Vai com medo mesmo. Vai, é uma curiosidade. Quando eu comecei a trabalhar, sempre quis trabalhar com criança, né, desde materno infantil, desde o início. Mas assim, eu tinha medo de atender terapia alimentar. Então, tinha muita procura, eu falava assim, não, mas essa parte aí eu não faço. Essa parte aí eu não faço. E eu ficava lá nas outras partes, né? Que são muitas também. Sim. E aí eu lembro muito bem que foi quando eu achei o seu Instagram, que aí eu vi assim, nossa, cara, é isso aqui que eu queria fazer, sabe? Aí gerou essa identificação. E através dos cursos que você fez, através da sua qualificação, que eu vi já de cara que seriam muitas, eu falei, então é possível e eu vou seguir aqui. E eu fiquei ali, ó, de olho, não larguei. E justamente por isso, porque eu vi, poxa, se ela tá fazendo uma coisa que eu acredito, de uma forma que eu acredito, eu também posso, porque eu sou assim também, sabe? Eu sou assim, mas eu tô com medo. Eu não sabia que você passava por todas as angústias que você deve ter passado, Sim, né? Mas eu falei, bom, e passa, eu né? não sei, mas assim, se ela é uma pessoa, então, ela sim, está passando por isso. Da última vez que eu chequei, Como ela é uma pessoa, ela deve ser uma pessoa desse planeta. Embora meu marido diga que eu sou reptiliana. Ele fala, cara, tu nunca tá com calor. Nunca tu tá com calor, tu pode ser reptiliana. E sabe o que a minha mãe fala? Às vezes não, sempre precisamos ouvir nossas mães, né? Sim. Quando em alguns momentos eu chego pra ela pra compartilhar minhas angústias, que são naturais, né? Será que eu dou conta disso? Ela faz, olha, filha, ainda bem que você fica preocupada, porque isso é um sinal de que você tá se tornando uma boa profissional, que você é uma boa profissional, que você quer ser uma boa profissional. Que você se importa. Porque você se importa, porque isso é sinal de comprometimento, é sinal de amor, é sinal de que você vai buscar mais conhecimento, é sinal que você quer todo dia ser uma versão melhor pra sua família, que se você não tiver uma solução, você vai buscar essa solução enquanto profissional para aquela família. Então isso é bom, isso é o que faz você não estar parado, né? Perfeito. Agora, elas vão aqui compartilhar. Gente, isso aqui é cada uma de um canto. Então elas vão agora compartilhar. Por quê? Porque para além das fronteiras, né? Claro, nós temos atendimento online, né? Então a gente tem ali muitas possibilidades. Mas se vocês querem ali aquele calorzinho humano, elas vão estar agora compartilhando. Quero muito que vocês compartilhem onde vocês podem ser encontradas, né? O Instagram de vocês, a cidade que vocês atuam, para que quem estiver aqui assistindo a gente, né? Uma mãe que esteja mais próxima de vocês, encontrá-las. Lá, Tatá. Tata Werneck, gente, vocês têm noção? Meu Instagram é @NutriTataWerneck. Não me façam apresentar a identidade dessa vez, por favor. Eu sempre tenho que mostrar. Eu já vi, é verdade. Sem H, T-A-T-A, Werneck, assim como a própria Werneck, só que tem um Nutri na frente. E eu atuo hoje em Brasília e nas Redondezas. Bom, eu sou Ana Gação, tipo uma garça grande, tá? Vocês não esquecem nunca mais. E aí meu Instagram é Ana Gação Nutri. Vocês vão me encontrar por lá.
E eu atendo presencialmente em Mossoró, que é uma cidade lá do Rio Grande do Norte. E eu sou Fabiana, meu Instagram é Fabi Moura Nutri. E eu atendo em Fortaleza e atendo também online, tá, gente? Sim, e qual o público que vocês atendem? Meu público é autista, TDAH e doenças do neurodesenvolvimento. Então, eu atendo as crianças e adolescentes, né? Especialmente as crianças, e aí com essa especialidade dentro das dificuldades alimentares, do autismo e do TDAH. Eu atendo também as crianças neurodivergentes e atendo as famílias, as mães, as gestantes, as sobrecarregadas, especialmente as mulheres nesse caso. Sim, e uma curiosidade, Tatá faz terapia alimentar com Adultos. Então, se você de repente não conseguiu superar a sua seletividade durante a sua infância e você sente que isso impacta na sua vida, que eu acredito que impacta, e principalmente se isso impacta na sua maternidade, como, gostaria muito de poder ajudar meu filho também, de me alimentar junto com ele de uma forma mais saudável, preciso de ajuda. Para ter um bom relacionamento de forma geral com a comida, que geralmente é meio conflituoso. Eu tenho certeza disso. E eu acredito que isso com certeza impacte muito nesse processo de ensinamento. É como a gente falou, como que eu vou conseguir ensinar algo que eu ainda não aprendi? Se é difícil para mim, como que eu vou conseguir transmitir isso de uma forma leve, né, pro meu filho? Como tá lá no meu feed todos os dias, não esqueçam que comer é um processo de aprendizado. É isso. E se você acredita que essa conversa aqui vai contribuir com uma outra mãe, com uma outra nutri, compartilha, para que essas informações possam chegar a mais pessoas, tá bom? Até a próxima, meninas. Muito obrigada. Foi um prazer. Espero poder recebê-las novamente em breve, em outras situações. E até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.